E aí galerinha, bem-vindos de volta. Vamos lá, vamos dar continuidade aí à resolução das questões do Enem do caderno rosa. No vídeo anterior resolvi algumas questões com vocês. Nesse segundo vídeo eu vou resolver as demais questões, com exceção de duas, que são as questões de número 94 e as questões de número 111. Vou explicar por que eu não vou resolver. Questão de número 94, porque eu acredito que ela não tem resposta correta, tá? Eu vou fazer um vídeo depois explicando por que eu acredito isso. Questão de número 111, porque eu acho que ela tem duas alternativas que poderiam ser assinaladas, tá? Também posso fazer um vídeo explicando isso, tá? Então vamos lá, vamos para a primeira questãozinha desse segundo vídeo, que é a questão de número 115. A questão de número 115 é uma questão de genética. Então a gente vai ter um corte no cenário aí. Eu vou lá na lousa, vou resolver essa questão na lousa com vocês e depois eu retorno aqui para a gente resolver a questão de número 118, tá bom? Bom, gente, questãozinha então de número 115. Ela fala o seguinte: uma população encontra-se em equilíbrio genético quanto ao sistema BO, em que 25% dos indivíduos pertencem ao grupo O. Então ele está te dando aí a frequência de indivíduos pertencentes ao grupo O. Então aqui, ó, para o grupo O, a gente tem uma frequência de 25%, né? E 16% ao grupo A homozigoto. Então a gente tem aqui, ó, para o grupo A, porém homozigoto, hein? E A 16%. Considerando que P é a frequência de A, Q é a frequência de B e R é a frequência de I, espera-se encontrar. E aí ele te dá aí as frequências, os genótipos e os grupos. A porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B. Uma pessoa do grupo B, ela pode receber sangue do próprio grupo B e ela pode receber sangue do grupo O. Tá bom? Então, ó, a porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B nessa população deve ser D. Bom, ela pode receber do grupo O. E a gente tem que O corresponde a 25%. Se o grupo O corresponde a 25%, gente, não pode ser a letra A, que fala 11, é menos que o grupo O. Não pode ser a letra B. E a letra C provavelmente também não é, porque é 1% só que vai corresponder ao B. Não estou falando que não pode ser, mas é pouco provável, né? Bom, eu ficaria entre a letra D e a letra E. Como é que a gente vai resolver isso daí? Se você olhar aí na coluna referente ao grupo B, nós temos aí que a frequência de B, que é o que a gente precisa calcular, é Q ao quadrado mais 2QR. Então nós temos essa relação aí, ó, Q ao quadrado mais 2QR. Tá legal? Bom, eu não tenho o Q, mas eu posso calcular o R. Tá bom? O R é a frequência de Izinho. E ele fala que Izinho tem 25%. Né? Esses 25% aqui correspondem a 0,25. Tá? Izinho é R ao quadrado. Né? Então, na verdade, o que eu tenho aqui, ó, é que R ao quadrado é igual a 0,25. Se R ao quadrado é igual a 0,25, então aqui, ó, se R ao quadrado é igual a 0,25, eu tenho que R é igual a 0,5. Né? Essa é uma informação importante. Tá bom? Eu consigo fazer a mesma coisa para o IA. Tá bom? Se eu tenho 16%, isso daqui, ó, é 0,25.
0,16. Tá legal? Bom, esse 0,16, ele corresponde, ele não traz aí pra gente, mas ele corresponde ao P quadrado, né? Que é o que ele fala lá, ó, que P é a frequência de A. Então, P quadrado é igual a 0,16. Portanto, o P é igual a 0,4. Bom, nesse exercício, eu tenho apenas 3 alelos, que é o IA, o IB e o Izinho. Se eu somar tudo, tem que dar 1. Tá legal? Então, ó, esse R corresponde ao Izinho. Esse P corresponde ao IA. Falta achar o IB. O IB, que eu vou chamar de Q, ele vai ser 0,1. Tá legal? Que é o que soma aí para dar 1 aqui. Tá bom? Então, P mais Q mais R é igual a 1. Tá legal? Foi assim que eu cheguei no 0,1. Agora é fácil. Agora é só substituir aqui, né? Q quadrado é 0,1, né? Então eu tenho aqui, ó, 0,1 ao quadrado mais 2 vezes Q, que é 0,1, vezes R, 0,5. Se você resolver isso daí, você vai chegar num valor de 0,11, que corresponde a 11%. Então eu tenho que B corresponde a 11%. Né? Quem pode doar para B? O próprio B, que é 11%, mais o O, que corresponde a 25%. Se eu somar tudo, 25% de O mais 11% de B, eu chego ao valor de 36%. A alternativa correta aí é a letra B. Legal? Bom, questão agora de número 118. Ela fala o seguinte: grandes reservatórios de óleo leve, de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do... E aí a gente tem 3 opções: nitrogênio, carbono e fósforo. No vídeo anterior, eu falei para vocês que o petróleo ele era formado por moléculas, né, que são moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas recebem esse nome porque elas têm cadeias de carbono. Né? Então, o ciclo aqui que está sendo afetado é o ciclo do carbono. Né? Segunda coisa, onde que esse petróleo está disponível? Esse petróleo está disponível no fundo dos oceanos, né? Em rochas que a gente pode chamar de rochas sedimentares, por exemplo. Né? Olha a letra D. A letra D, a alternativa D, é a alternativa correta, que fala o seguinte, que esse desequilíbrio ele ocorre no ciclo do carbono devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos. A partir do momento que você tem a retirada desse petróleo e posteriormente a utilização dele, aquele reservatório de carbono que estava junto aos sedimentos, ele diminui. Né? Então você tem aí uma liberação dessas cadeias carbônicas que anteriormente estavam aprisionadas. A alternativa correta é a letra D. Tá bom? Próxima questãozinha é a questão de número 121, também uma questãozinha de ecologia. Né? Essa questão também envolve o carbono, então olha lá, o carbono apareceu 2 vezes na prova do Enem. Essa questão 121 fala o seguinte: o dióxido de carbono passa para o estado sólido, gelo seco, a menos 78 graus e retorna ao estado gasoso a temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da Terra e não conduz eletricidade. Eu acho que essa informação é irrelevante para o exercício, tá? Ele é utilizado como matéria-prima para fotossíntese até o limite de saturação, que é o ponto de saturação, né? Após a fixação pelos organismos autótrofos,
O gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica, fermentação, decomposição e por resíduos industriais, queima de combustíveis fósseis e queimadas. Então olha lá, gente, se você não conseguisse resolver a questão 118, que foi a que a gente resolveu anteriormente, e lesse a questão de número 121, ela dá algumas dicas aí sobre o ciclo do carbono que provavelmente te auxilia na resolução da questão anterior, né? Apesar de sua importância ecológica, seu excesso pode causar perturbações no desequilíbrio ambiental. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará organismos aquáticos. Então, quer falar de organismos aquáticos. Em razão da... Letra A fala assim, redução do potencial hidrogeniônico da água. Que caralho é potencial hidrogeniônico? Potencial hidrogeniônico é o pH. Né? O pH é uma sigla que significa potencial hidrogeniônico. A letra A é a alternativa correta. Por que nós vamos ter uma redução do potencial hidrogeniônico? Porque o aumento do gás carbônico, quando esse estiver em contato com a água, ele favorece a formação de ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai contribuir para a diminuição do pH, para a acidificação dos oceanos, né? Essa diminuição do pH aí, por sua vez, né, é o que está exatamente sendo abordado na letra A. Redução do pH, do potencial hidrogeniônico da água. Então, a alternativa correta da questão 121 é a letra A. Letra B, só para a gente comentar um pouquinho, né? Restrição de aerobiose, então está falando de oxigênio, não tem nada a ver, porque o processo de fotossíntese vai estar ocorrendo normalmente. Se o processo de fotossíntese está ocorrendo normalmente, a letra C também é uma questão que não dá para assinalar. A letra D fala, limitação da transferência de energia, não tem nada a ver, porque essa transferência de energia, né, o fluxo de energia ao longo de uma cadeia, de uma teia alimentar, se dá através das relações tróficas que os organismos estabelecem. E a letra E fala retração dos oceanos, do congelamento dos polos. Essa é uma alternativa que não tem nada a ver com o que o texto está falando, tá? Então, a alternativa correta é a letra A, tá bom? Próxima questãozinha aí é a questão de número 128. É uma questãozinha que aborda um pouquinho conceitos de evolução, né? Particularmente eu achei que essa questão, o texto dela é um texto que está bacana, mas a imagem é um pouco infeliz, né? Porque ela podia trazer uns elementos um pouco mais claros para a gente, né? Então a questão de número 128 ela está falando assim, ó. Uma população, que é o momento A, sofre um isolamento em duas subpopulações, que é o momento B, por um fator de isolamento, que é I. Qual que é o fator de isolamento? É uma barreira geográfica. Sei lá, pode ser um rio, por exemplo. Passado um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem, que é o momento C. Né? Então, ó, no momento C, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas diferentes, que servem para diferenciá-las, no caso. Apresentadas na figura em tonalidades de cor. Então, nós temos lá no momento C uma subpopulação mais escura e uma subpopulação mais clara, né? O posterior desaparecimento do fator de isolamento 1 pode levar ao momento D. O momento D é o reencontro dessas espécies. As situações D1 e D2. E é aí que eu digo que a questão podia ter sido um pouco mais clara, né? A representação indica que no momento D, na situação, letra A, D1, ocorre um novo fator de isolamento geográfico. Não, pode ter ocorrido um fator de isolamento reprodutivo, porque ao meu entender, em D1, essas duas espécies elas não estão se reproduzindo, né? Em D2, como está tudo da mesma cor, elas estão se reproduzindo. Letra B. D1 existe uma única população distribuída em um gradiente. Então, não, né? Porque, assim, o que mostra a imagem são populações diferentes. Letra C. D1 ocorrem duas populações separadas por isolamento reprodutivo. Belezinha. Então, essas características fenotípicas acumuladas ao longo do processo de isolamento reprodutivo, né, geraram provavelmente o acúmulo aí de novas características que impede
essas subpopulações de se reproduzirem. Então a alternativa correta, né, é a alternativa C. Tá legal? E a última questãozinha aí que nós temos é a questão de número 129, uma questãozinha de fisiologia humana, né? Bom, tem um texto. Vamos ler o comando. Qual a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? Vamos ler a questão. Na indústria farmacêutica é muito comum o emprego de substâncias de revestimento em medicamentos de uso oral, pois trazem uma série de benefícios como alteração de sabor em medicamentos que tenham gosto ruim, melhoria da assimilação do composto, entre outras ações. Alguns compostos poliméricos à base de polissacarídeo e celulose são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas, cujo pH se encontra próximo da faixa da neutralidade, ou seja, próximo de 7. Esse exercício você poderia ter resolvido de duas formas. A primeira forma é lembrando do pH ao longo do seu sistema digestório, onde é ácido, onde é básico, né? A segunda forma é a forma que eu vou resolver para vocês, para mostrar que é possível resolver uma questão assim. Basta você fazer uma leitura de toda a questão. E a leitura de toda a questão envolve a referência. Eu não li nenhuma referência até então, porque ela não trazia um elemento importante para a resolução da questão. Mas essa referência traz. Esse texto é retirado de um artigo. Está lá o autor, né, que é o Bortolini. E olha o título do artigo. Análise de perfil de dissolução de cápsulas gastroresistentes. Ou seja, cápsulas que são resistentes, né, a sucos gástricos. Procura a alternativa que fala isso. Lê a letra C. Vê se a letra C não fala isso. Olha o comando da questão. A finalidade do uso desse revestimento à base de celulose é garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas, né? Então, a alternativa correta é a letra C. Se ele não é afetado pelas secreções gástricas, né, porque o pH é baixo, né, é o que o texto exatamente fala ali, ó, que ele vai atuar num pH que se encontre próximo à faixa de neutralidade, que não é o que acontece nas secreções gástricas, né? Então a alternativa correta é a alternativa C, tá bom? Então, gente, essa era a prova, essas eram as questões, na verdade, né, de biologia que apareceram no Enem, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me escrever, eu estou sempre respondendo as questões, estou sempre de olho aí no canal, né? Não se esqueçam de inscrever, não se esqueçam de compartilhar também, para que outras pessoas, não apenas vocês, que são meus alunos, também possam assistir essa resolução, tá legal? Então, aquele beijo, aquele abraço, e a gente se vê no final de semana aí, para a resolução da prova da Unesp, né? Então, aquele beijo, aquele abraço e tchau!